O time do Curitiba já vem brilhando. Agora, o problema é o seguinte: o Palmeiras, quando for jogar com o Curitiba, o Filipão falou, tá, expressamente, que até então o Curitiba não tinha tido um teste de fogo. Então, ele potencializou aqueles jogadores do Curitiba, ele insuflou os caras, entendeu? E todo mundo que entra mordido, amigo, vai correr mais. O Curitiba, verdade seja dita, não foi bem contra o Ceará, passou na conta do chá, entendeu? E então, assim, eu acho que é um adversário respeitável, que já vai fazer o segundo jogo no seu estádio, o que é importante, mas eu quero deixar claro uma coisa aqui: pro Vasco, o Vasco vem jogando melhor fora do que dentro de casa. A pressão da torcida do Vasco, ela é muito grande, tá? É uma torcida ansiosa, a verdade é essa. Desde que o Vasco caiu para a segunda divisão, há uma expectativa de que o Vasco dê uma demonstração de vigência da sua grandiosidade. Então a torcida é muito ansiosa mesmo. A torcida come inclui, o Sérgio se inclui. É uma torcida extremamente ansiosa. Então jogar segunda fora não é problema. Aliás, para o Vasco nunca foi. O Vasco foi campeão da Libertadores, né, jogando o segundo jogo em Guayaquil com o Barcelona, e na semifinal jogando o segundo jogo com o River Plate, né, na Argentina. Né, o gol de falta do Juninho, o gol monumental. Falam tanto do gol do Pet, mas aquele gol do Juninho foi mais maravilhoso ainda. Já a gente vai falar do gol do Pet, porque o Pet vai lançar o filme dele agora, né? Filme da vida do Pet. Olha, não me convide pra ver, rapaz. Porque senão vai te dar depressão com aquele gol. Pelo amor de Deus, o Pet parece um Pato Donald, meu irmão. O Pato Donald sem ser da Disney. Enfim, mas o Vasco também, eu acho que não é problema pro Vasco jogar segunda fora de casa, não. Sinceramente, o Vasco passou pelo Náutico nos aflitos, que ninguém esperava. Passou pelo Atlético Paranaense e passou pelo Avaí, o que todo mundo dava como certo. O Vasco acho que o Vasco tem que fazer um grande jogo agora, não sei se vai ser no Engenhão ou em São Januário, acho que vai ser em São Januário. Vai ser em São Januário. Vai ser no Engenhão? Não, vai ser em São Januário. Então, você sabe de uma coisa? A Copa do Brasil, mais importante do que você ganhar em casa, é você não tomar gol em casa. É verdade. Tá? Às vezes um 0-0 em casa é melhor do que uma vitória de 2-1, entendeu? Porque esse gol fora de casa vale muito. O Diego Souza falou um negócio certo antes do jogo da Copa do Brasil. E o Diego Souza, vale lembrar que jogou muita bola no Porto. Ele jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Foi o melhor jogo dele. Foi o melhor jogo dele. O problema também, rapaz, é que o Ricardo Gomes, tá, que tá tão badalado aí, ele escalava o Diego Souza numa posição fora completamente do jogo dele, que é jogava de centroavante. Então tá errado. Então as pessoas compararem o Diego Souza com o Roberto Dinamite tem nada a ver uma coisa com a outra. É bem diferente. Nada a ver. Não é que um seja melhor ou o outro pior. O Roberto foi um dos maiores centroavantes do Brasil. Tá, o Sérgio não gosta muito. Enfim, mas Roberto, Reinaldo eram homens de área. O Diego Souza é um 10, cara. É um armador. Então não vejo esse problema todo. Agora acho que é um jogo complicadíssimo. E o Vasco tem que se esmerar para não tomar gol em casa. Porque reverter lá, tomando gol aí vai ser complicado. Agora, o Vasco, né, assim, a gente fechando aí da Copa do Brasil, o Vasco, eu acredito o seguinte: se ele ganhar o título, acho que vai ganhar um ano, né, praticamente aí pro acabou o ano, né? Acabou o ano, ele fica tranquilo, fica lá, pode se dar o luxo de ficar na meiuca lá no Campeonato Brasileiro, sem esquentar muito a cabeça. Agora, se ele perder, se perder, o Sérgio está falando, ó, vai voltar para a segunda divisão. Olha, agora, muita coisa pode gerar uma crise, pode gerar uma crise forte. Por quê que eu vou te dizer? Porque, foi vice com o Flamengo, mais uma vez. O Vasco foi vice da Taça Rio. Não. O Vasco foi vice. O vice do campeonato não foi o Vasco. Sim, não foi, não. O vice do Vasco não foi o vice do campeonato carioca, não foi o Vasco. O Vasco perdeu a última final. A final da Taça Rio, realmente o Vasco foi patético, né? Aquele jogo de totó, né? Que o goleiro do Vasco não se mexia na linha do gol. É verdade. Não, esse jogo vale muito, cara. Esse jogo vale, por exemplo. Você acha que pode gerar uma crise aí? Uma crise não, com certeza isso. Lá no Vasco eu sou obrigado a palhinha do Sérgio Luiz, por favor. Vocês são, vocês são excelentes, quero parabenizar inclusive não só o seu a programação de fim de semana, foram 744 acessos, oficialmente agora a gente já pode registrar isso, são 744 acessos, com sol brilhando, a praia
acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Bastante. Final de semana, a gente está chegando aonde a churrascaria lá do Cruzeiro do Sul, que é Estrela. Vamos lá, né? Estrela do Sul. É Cruzeiro ou Estrela? Estrela, por favor, não é estrela, é estrela. Agora o rapaz está mais magro. Por isso que daqui eu vou pra churrascaria Estrela do Sul pra dar. Mas ele já vai chegar fantasiado de revolução. Não, mas eu já estou planejando, fica tranquila, Sérgio Leite. Pega azul, que inclusive bota aí uma chave. Vou botar a logomar, vou botar bonitinho. Agora o Vasco, não fica preocupado com o Vasco, vocês não se preocupam com o Vasco não, porque a possibilidade do Vasco ficar na intermediária ali do Brasileirão é grande com isso tudo que está sendo apresentado aí, hein? Com isso tudo que começou, porque diz assim, o primeiro milha dos Pintos, né? Dizem isso, né? Os antigos dizem, primeiro milha dos Pintos. Primeiro milha dos Pintos, mas toda vez que um time começa mal o brasileiro, ele acaba mal. E pelo menos esse ano o Vasco já começou ganhando fora, coisa que ele dificilmente acontecia isso. Eu particularmente eu acho o Vasco um bom time, né? De razoável para de razoável para bom. Eu acho que não é um time para ganhar. Fenômeno. Não é. Acho que não é um time que me surpreenderia se o Vasco ganhar o título nacional. Não estou falando da Copa do Brasil. O Maurício falou aí em um dos maiores centroavantes do Brasil. É bom lembrar que o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite foi um grande centroavante, mas na seleção brasileira não brilhou tanto. Mas foi o maior centroavante da história dos campeonatos brasileiros. A seleção brasileira conquistou títulos com e sem centroavante. É verdade. O maior título da seleção brasileira foi em 70, sem centroavante. Vavá foi um grande centroavante, Ronaldo, fenômeno. Sem dúvida. Agora, me parece, acho que o Roberto, assim, falando um pouco do Dinamite e seleção brasileira, ele foi vítima, a meu ver, do Tele Santana em 82, de uma grande injustiça. Porque ele foi banco do Serginho Chulapa. Porque, sinceramente, na Copa de 82, aquela grande seleção de Zico, Falcão, Júnior, Oscar, o centroavante era o Serginho. O Reinaldo ficou fora, o Reinaldo se contundiu, mas ele estava no grupo. Né? E o Tele, assim, incrível, né? Um homem adepto no futebol arte, ele procurou optar por Depois machucou o Nunes, ele também. Aí foi, Dinamite estava no grupo e de fato não foi aproveitado, pouquíssimamente aproveitado. O Dinamite, ao meu modo de ver, foi o grande jogador. O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Assim como o Zico no Flamengo, assim como Pelé no Santos. Sorte de seleção brasileira. Não deram, mas também poucos também dão, né? Então, você vê Pelé, Ronaldo, Fernando, você conta aí meia. Na verdade, aquela geração é uma geração que ficou marcada por ausência de um título mundial e é lamentável que tenha sido assim. É verdade. Porque tinham jogadores ali de extraordinários. Júnior, enfim, Oscar, Zico, Falcão, meu primo Falcão, né? Tá bem, meu primo, é meu. Não, brincadeira. Mas o Falcão. Aí ia ser ótimo. Um bom jogador, também não foi fenomenal. Acho que para você ser fenomenal, você tem que conquistar títulos. Mas Sérgio, diz aí, você que é experiente também em tema de Vasco da Gama, você acha que chegou a hora de ganhar a Copa do Brasil? Eu, naquela decisão do Flamengo, eu achava que tinha chegado. Né? Mas sempre quando acontecem decisões com o Flamengo, as pessoas esquecem que fatos extra-campo acontecem. Toda vez que tem uma isso é verdade. Flamengo, fato extra-campo acontece. Aquela do Valdir Papel e do Renato. Valdir Papel. Fantástico. Não é Valdir Papel? Era Valdir Papel. Foi sensacional. Né? O cara foi expulso, deixou o Vasco numa situação relativa. Logo no início do jogo, né? Perdeu os 2 jogos, Sérgio. Não, perdeu os 2 jogos, mas no primeiro jogo. Perdeu os 2 jogos. Ele foi expulso inexplicavelmente. O Renato Gaúcho quase que agrediu ele. O Vasco jogou com 10 jogadores o tempo todo, quase que o primeiro e o segundo tempo todo. O Vasco teve mal. Não tinha que. Não podia ser daquela maneira. Sem choro.
Quando o Vasco estava para decidir um título com o Flamengo em 1900 e Guaraná Tampa de Rolo, entrou um ladrilheiro, né? Todo cheio de... Né? Então acontece essas coisas dessas, né? Como aconteceu coisa muito extra aí, coisa muito estranha aí, né? Pênaltis marcados aí. O Índio fez de tudo para levar a decisão. 52 minutos. Contra o Macaé. O mais querido, né? O Flamengo é o mais querido, né? É o mais querido. O Macaé estava vencendo o jogo por 1-0. Não seria o Flamengo, não decidiria o título, não iria para a decisão. Aí o Flamengo foi. Mas são coisas que acontecem porque o Flamengo trabalha isso, né? O Flamengo trabalha essa coisa. O Flamengo trabalha mais a parte de merchandising, sempre trabalhou que o Vasco. O Flamengo é um time midiático, né? Mas é um time, mas tem maior torcida, né? E o Vasco, ele assim, isso é inegável, tá? Independente de uma questão de partidarismo, de Eurico, de Roberto Dinamite, Pedro Valente, o Vasco com o Eurico, ele na parte de tapetão, era mais difícil você peitar o Vasco. É verdade. Essa administração do Roberto, ela não tem essa figura tão emblemática, não. A decisão de 74, não é do tempo de vocês não se recordam, mas o Vasco trouxe um jogo pro Maracanã, que não era para ser realizado no Maracanã, porque naquela época as decisões eram... não eram decisões tipo Flamengo e Grêmio. Mas não dá para você pegar um clássico. Flamengo e Corinthians, que essa borboleta que está aí no Flamengo ficou parado no meio do gol, deixou o Corinthians perder o jogo. Ninguém lembra disso. Mas naquela época, o segundo jogo houve invasão de campo. Aí o Cruzeiro, o Vasco reverteu e veio jogar a terceira partida aqui, foi quando o Jorginho Carvoeiro fez o segundo 74, jogo. 74. E também a suspensão do Luiz Carlos, que foi revertida antes dele ser julgado, porque ele não era para ter atuado na decisão. Naquela época, o Vasco tinha poder no tapetão. Agora... Perdeu completamente, né? A vista o estadual do ano passado que o Vasco escalou um jogador de forma irregular, que é impensável, o Jefferson, perdeu os pontos, né? Enfim, é complicado, né? Mas olha só, vale muito, tá? Se o Vasco perde a Copa do Brasil para o Curitiba, isso vai mudar completamente a dinâmica desse quadro eleitoral. O Vasco e a América. Vamos ver. Vai ajudar o time do Vasco, o que ele tem de melhor. Que é Jefferson, que é Elton, essa barangada que tem aí que deve estar... E vai com o time reserva, né? Vai com o time reserva, mas olha só, reservas de qualidade. O Jefferson é muito bom, cara. E o Elton, eu acho o Elton melhor que o Alexandre. Verdade. Muito bem. Agora são 12h30, hora certa, Revolução FM, a rádio que é louca por você. Vamos falar rapidamente agora na Série B. Ontem tivemos São Caetano 0 e Ituiutaba 2. São Caetano perdeu em casa no Anacleto Campanella em jogo de baixo nível técnico. O São Caetano foi surpreendido pelo Ituiutaba na noite dessa sexta-feira no estádio Anacleto Campanella, ao ser derrotado por 2-0. Paulão e Maranhão fizeram os gols. Com o resultado, o time mineiro, que na estreia perdeu para o Paraná, vai a 3 pontos, enquanto os paulistas, que no primeiro jogo empataram com o Salgueiro, permanecem com 1. Na próxima rodada, o São Caetano visita o Bragantino, terça-feira, na próxima terça, no estádio Nabi Abcheid, em Bragança Paulista. Enquanto o Ituiutaba recebe o Vila Nova, sábado, no estádio Melão, em Varginha. Tivemos ontem também Vila Nova 3, Ponte Preta 1 no Serra Dourada. O Vila Nova conseguiu sua primeira vitória na Série B no Brasileirão nessa última sexta-feira, ao bater a Ponte Preta por 3-1 no Serra Dourada, pela segunda rodada da competição. E subiu bastante na tabela de classificação, pelo menos de forma provisória, já que mais jogos serão realizados hoje. Agora o time goiano está na 5ª posição com 3 pontos abaixo do próprio Macaca, que ocupa a 3ª colocação e perdeu pela primeira vez no campeonato brasileiro da Série B. E tivemos ontem também, fechando, Barueri 3, Bragantino 2, Grêmio de Barueri ganhando aí em casa, né? Barueri levou susto, mas bateu o Bragantino na reestreia na Arena. De volta a Barueri após uma temporada em Presidente Prudente, o Grêmio Barueri reestreou em sua casa na Arena com uma vitória
suada por 3-2 sobre o Bragantino nesta sexta-feira pela segunda rodada da Série B. As equipes voltam a campo na próxima terça-feira às 21 horas, horário de Brasília. O Barueri encara o Sport na Ilha do Retiro, enquanto o Bragantino recebe o São Caetano em Bragança Paulista. Muito bem, o que você está achando aí desse início aí do campeonato da Série B, Maurício? Um equilíbrio técnico muito grande, uma alternância, enfim, acho muito precoce ainda para fazer qualquer análise mais concludente, mas uma alternância muito grande, né? A destacar aí o São Caetano em casa é sempre uma força, né? Você tratando de interior paulista, então esse tipo de derrota não é boa. O Itabaí teve um resultado bastante expressivo. O Barueri e Bragantino, um jogo de equilíbrio, né? Enfim, um resultado bastante até previsível, né? Mas um jogo extremamente equilibrado. E o Vila Nova vai ser sempre uma força em Goiás. A Vila Nova é muito forte. Eu vou botar em Portuguesa, Paraná. Vai ser uma briga boa porque não tem nenhum time grande realmente aí na segunda divisão. Vai ser uma Série B, assim, com muita alternância, como a gente está apontando. Agora, eu acho que não vai Esporte, não vai deixar de ir para cima, entende? Esporte e o Vitória também, a Vitória da Bahia, que é lamentável que tenha até caído, né? Eu vou torcer muito pro Duque de Caxias, que seria muito importante. Pro futebol do Rio é importante, seria né, que um time assim se concretize, né, na Série B como uma força alternativa, como foi outrora, Bangu, Americano, o América, né? Foram grandes, né? Então seria bom o futebol do Rio que o Duque de Caxias fizesse uma boa participação, mas eu acho que tem gente melhor. Tem gente melhor. Portuguesa, Paraná, Esporte e Vitória dificilmente vão deixar. Vila Nova entra por fora. Vila Nova é um bom também, Goiás, olha só, os grandes de Goiás, né? Goiás e Vila Nova. Por fora também. Náutico, teu Náutico. O Bragantino é incrível, né? Começou a trajetória dele no futebol brasileiro. Começou com o Luxemburgo, né? O Luxemburgo foi revelado aquele perucão, Power. Mas tinha o grande, com o nome do estádio, né? Nabi Bichedi, né? Que chegou até a dirigente da CBF. Era um time com dinheiro, né? É verdade. Com dinheiro e com lavagem de dinheiro também, né? Tem muito no futebol também hoje em dia, né? Muito bem, vamos à classificação aqui da Série B. Vamos ver como é que está a Série B até agora, né? A rodada é completada hoje, né? Portuguesa vem na liderança com 4 pontos, junto com o Paraná. Em seguida vem Ponte Preta, Ituiutaba, Vila Nova, Goiás, Sport, Vitória e Barueri com 3 pontos, e Asa com 3 pontos. Em seguida vem Criciúma, Guarani, ABC, Duque de Caxias, Salgueiro de Pernambuco, Bragantino, Americana e São Caetano com 1 ponto. E Icasa e Náutico na lanterninha com 0 pontos, que vão jogar hoje aí, completando a rodada. Muito bem, agora são 12h35, hora certa, a Revolução FM, a rádio que é louca, 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 louca por você. E vamos agora um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Revolução FM, a rádio que é louca por você. De bola tem um apoio cultural da churrascaria Estrela do Sul Norte Shopping, a melhor churrascaria da Zona Norte e a primeira churrascaria rodízio do Brasil. Pela menina das 2000, Estrela do Sul, a melhor churrascaria da Zona Norte do Rio de Janeiro. Estamos apresentando Toque de Bola, o seu programa esportivo da hora do almoço. Na apresentação e comunicação de Luiz Machado.